as consequências para o Brasil, em especial a proximidade de Trump com Elon Musk? O que vem para nós a partir dessa vitória, presidente? Olha, o Elon Musk sofreu na tua família essa questão da pauta identitária, né? Sexo de filhos, tá? Você nasceu assim, mas você não é dessa forma. O Elon Musk entrou na campanha do Trump. Geralmente os bilionários ou ficam isentos ou apoiam os democratas, que é o pessoal de esquerda, o socialista, gente já com espírito de comunismo no meio deles, tá certo? Isso então, esse acordar dessa elite bilionária foi muito bem-vinda, porque eles entendem o quê? Olha, como está indo o meu país, não vai dar certo com essa política. Quem é a Kamala? A Kamala, que veio candidata lá, a gente faz comparações, é muito parecida com a Dilma Rousseff. É uma pessoa que tem um discurso raso, aquele discurso de buscar angariar simpatias de todo mundo, mas de prática, de solução, não tem absolutamente nada. Se não tiver o pessoal trabalhando, produzindo, empreendendo, não tem geração de impostos, não tem Bolsa Família. Eu perguntaria ao pessoal de esquerda, né, quanto vale o Bolsa Família em Cuba, que é um país paupérrimo? Não tem valor nenhum. Ou você trabalha para ganhar um salário mínimo, em média, $25, que dá aí R$ 160 por mês, 150 aproximadamente, ou você não come. Mas, mesmo você trabalhando, você tem um cartão de supermercado lá. Você pode comprar um número limitado de ovos por mês. Você pode ter uma galinha por mês na tua cesta básica. Ou seja, Cuba era um país próspero. E Fidel Castro tomou o país em 59. Eu tinha 4 anos de idade. Olha como é que está hoje. O nosso país, pode virar Cuba. Se nós não tomarmos cuidado, não nos informarmos, onde eu sempre digo, né, que a Bíblia é a caixinha de ferramentas do ser humano. Deixo claro que sou cristão, não sou padre nem pastor, mas admiro padres e pastores. A grande maioria esmagadora são pessoas de bem no Brasil. Está escrito na Bíblia lá, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Se nós não tomarmos conhecimento de como as coisas são, você vai pagar um preço alto dessa tua negligência. Eu disse no começo, a população mais idosa compareceu mais nos Estados Unidos. Você pode ver o TSE aqui, interferindo nas nossas eleições, fez uma campanha para jovens de 16, 17 anos tirar o título de eleitor em 2022. Não fez campanha para o idoso reavivar o seu título de eleitor e comparecer às sessões. Fez o mais jovem por quê? Porque o mais jovem, 70%, 80%, vota na esquerda. Se 4,5 milhões de jovens tirar o título, é só você votar 70%, 80%, a diferença, né? 70%, 80% votou na esquerda. O restante, 20% ou 30%, votou na direita. Ou seja, 1,5 milhão de votos, quase 2 milhões de votos, só nesse trabalho no TSE, serviu para levar o jovem a votar, mas votar erradamente. Não é porque eu sou de direita, votar em mim está certo. Eu quero que você vote na esquerda, desde que você tenha conhecimento do que você está fazendo, do que você está ganhando, votando nos candidatos de esquerda. Compare, que eu falo em comparações, compare os meus ministros com o ministro atual de Lula. Dá para comparar Haddad com Paulo Guedes? Dá para comparar Damares nos direitos humanos, com aquele ministro que foi demitido agora por ser acusado aí de certas coisas que não poderia fazer? Dá para comparar o astronauta Marcos Pontes com quem está agora nas Minas e Energia? Dá para comparar o Tarcísio na infraestrutura, o atual ministro que está lá, que eu não vou falar o nome dele, mas vocês têm como comparar, se vocês não sabem, procura saber quem que é. Dá para comparar 23 ministros meus com 39 de Lula? Dá para comparar a formação de Lula com a minha formação? Alguém pode não gostar de mim, mas você não pode negar a comparação. Eu sempre fui aquele que usou o jogo 82, falando a verdade para a população. Esse não fala nada. Eu quero saber como ele vai se livrar agora desse dólar que ultrapassou a barreira dos R$100 e pode, né, ter uma progressão geométrica, o percentual de desvalorização do dólar. Que alguém da esquerda vai falar, o pobre não come dólar. Eu sei que o pobre não come dólar, nem vive de dólar. Mas muita coisa é vinculado ao dólar. Por exemplo, preço dos combustíveis. Se ele não repassar o reajuste, eu estava no ritmo descendente, o preço do combustível. E pela segurança junto ao mercado, o juros a longo prazo estava caindo. Agora não, vai ter que repassar.
Aliás, presidente, minha pergunta era exatamente essa. Muda alguma coisa no cenário local, aqui no Brasil, diante da vitória do Trump imediatamente, ou essa construção da votação para as mesas, tanto da Câmara quanto do Senado, se mantém, presidente, o cenário que já está posto à mesa? Só de você ver o Elon Musk ao lado do Trump, você vê que tem uma palavrinha, né, que é muito importante para eles, liberdade. Você lembra daquela Nayara, é uma senhora, já conversei com ela, inclusive, é uma senhora, ela tem cara de ser mais jovem, mas deve ter uns próximo a 40 anos de idade. Quando o Trump serve o McDonald's para ela, ela fala: presidente, não deixe os Estados Unidos se transformar no Brasil. Então, o Trump, enquanto presidente, eu tive contato com ele, algumas coisas eu posso falar, outras não. Tá? Ele tinha uma tremenda preocupação com a Venezuela. E eu falava para ele: o Brasil não pode se transformar numa Venezuela. Em alguns pontos, alguns aspectos, estamos na frente da Venezuela. Eu tenho certeza que isso começa a refluir. Chega num ponto de inflexão. Algumas poucas pessoas no Brasil aqui, usando o poder da força, fazendo barbaridades aqui no Brasil. Eu agora há pouco estava conversando, tem algumas pessoas da minha frente aqui. Eu falo aqui para o Portela: Portela, vá para aquela sala do lado, fique 30 minutos fechado e volte para cá. Vamos supor que ele vai cumprir o ordem de mim, com o telefone no bolso. Ele vai ficar transtornado. Agora, tem pessoas que estão condenadas a 17 anos de cadeia, olhando para o concreto para cima. Se coloca no lugar dessas pessoas, sem poder ver seus filhos, que são os órfãos de pais vivos. Nós conversamos com esses candidatos. Querem que eu fale o que eles falaram para mim? Não posso falar. Nós queremos solução. Tem gente lá de dentro da corte que acha já que houve um exagero. Tem que punir quem quebrou? Sim, pune quem quebrou. Mas a punição não é essa que está aí. Não é para tanto. Mas tem que individualizar a pena. Não pode pegar uma passeada, um bolo. Olha esse bolo aqui, é tanto. Não pode ser assim. Eu estou me arriscando falando isso, eu estou desagradando certas pessoas. Mas essa é uma realidade. O dia de ontem vai entrar para a história como a grande virada do jogo, quando o sistema foi derrotado por uma pessoa. É como se nós estivéssemos vendo agora uma luz, ou melhor, não, um farol brilhante no fim do túnel. Trump não apenas ganhou as eleições nos Estados Unidos, ele destruiu a esquerda. Eu vou te mostrar uma coisa, vamos lá, para você entender a magnitude, a grandiosidade do que aconteceu. Donald Trump tem sido perseguido nos últimos 8 anos pelo sistema, foi condenado, tem 34 acusações contra ele, queriam que ele estivesse preso, agora ele quase que foi preso por condenações absurdas, uma perseguição do judiciário nos Estados Unidos. A imprensa bate nele todo santo dia, xinga ele de todos os piores nomes que você possa imaginar. A militância da imprensa americana é pior que a da Globo News, é pior que a da Daniela Lima. E tentaram assassinar ele 2 vezes. Em uma das vezes, a bala passando pela orelha e quase realmente matando o cara. Ele vai lá e consegue ganhar. Mas calma, que não foi só ganhar. Porque nos Estados Unidos as eleições são de colégio eleitoral, né? Cada estado tem um número que corresponde ao colégio, aos delegados do colégio eleitoral, e quem tem mais do colégio eleitoral ganha. Mas ele ganhou também no voto popular. Você tá entendendo o que é isso? Deixa eu te explicar. Desde 2004, a direita não ganha no voto popular nos Estados Unidos. São 20 anos. Quando o Trump ganhou em 2016, ele ganhou nos colégios eleitorais, mas não no voto popular. Ou seja, ele não teve voto da maioria da população. Dessa vez, ele teve 71 milhões de votos, enquanto a Câmara teve 66. São 5 milhões de votos a mais. Isso é estarrecedor. É uma clara mensagem que o povo americano está dando, no sentido de que, olha, chega de esquerda. Nós vamos eleger um cara condenado, nós vamos eleger um cara que a imprensa xinga o tempo inteiro, e nós preferimos ele do que qualquer opção que a esquerda possa apresentar. É uma surra que nem o mais pessimista dos jornalistas militantes tinham previsto. Então até agora ele está levando todos os swing states, e vai levar todos, ele vai terminar com 312 votos do colégio eleitoral, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ele teve 5 milhões de votos a mais no voto popular, ou seja, a maioria esmagadora. E aí vamos a outra parte. Além de ter ganhado, ele conseguiu fazer o maior número de senadores, vai ter maioria no Senado, vai ter maioria na Câmara dos Deputados. Aí que vem o impacto para o Brasil e para as ditaduras mundiais. Trump agora tem poder absoluto, Senado, Câmara dos Deputados, no Executivo, e vai colocar mais 2 ministros na Suprema Corte americana, 2 juízes.
Lembrando que tem projetos sendo deliberados, né, debatidos agora no Congresso americano, que são projetos de sanções contra ministros do STF, suspender vistos de ditadores do STF, não só ditadores do STF, ditadores do mundo inteiro. Sanções econômicas estão sendo debatidas contra o Brasil por causa da ditadura e da perseguição. Depois, principalmente, que o Moraes fez aquilo com o Musk. Aí vem outra parte. O Musk vai participar dentro do governo do Donald Trump. Não como conselheiro, lá dentro. O Donald Trump convidou Elon Musk para estar dentro do governo tomando decisões. Elon Musk, que o Moraes queria prender alguns meses atrás. Que o Moraes falou e confiscou o dinheiro da empresa dele no Brasil de forma ilegal, que repercutiu pessimamente no mundo inteiro. Tá entendendo a situação? Vocês entendem que agora a ditadura do Brasil vai ter alguém para realmente com que eles vão ter que lutar e não vão conseguir vencer? Confisco de bens de ditadores do Brasil, ministros do STF, suspensão do visto, sanções econômicas no Brasil, ou seja, isso não é bom para nós, mas pode ser um wake-up call, né? Um despertar para o mundo inteiro, para ver o que está acontecendo, para que o mundo perceba que o Brasil realmente virou uma ditadura. Ou seja, terrível. A situação do Lula vai ficar terrível diante do mundo, das alegações econômicas. O STF, que adora viajar para os Estados Unidos para dar palestra, dificilmente vai conseguir fazer isso agora. Parcerias jurídicas, militares, pode dar tchau. Vai ser realmente uma... Donald Trump não vai deixar barato, principalmente com o Elon Musk lá dentro. Aí vem a outra parte que é interessante falar. Olha só, saiu o resultado e eu quero mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Essas setinhas que vocês estão vendo em vermelho, virando para a direita, né, por causa que para mim é direita, essas setinhas mostram as cidades e os condados onde houve uma transição de lugares que votavam esquerda e agora foram para a direita. Olha a quantidade de cidades e condados que foram para a direita e a quantidade que foram para a esquerda. A esquerda americana morreu, gente. Eu acho assim, dificilmente ela vai conseguir se recuperar dessa surra que eles levaram aqui. Mas assim, muito difícil mesmo. E o dólar? Olha como é que tá o dólar, gente. O dólar estava 5,68 no dia 3. Agora, com a vitória do Trump, foi para 6,13. R$ 6,03. Sabe por quê? A vitória do Trump já mostra uma clara mensagem de que a economia vai crescer. Isso os Estados Unidos valoriza a moeda dos Estados Unidos. O simples fato do Donald Trump está sendo eleito. E aí vem outro detalhe importante. Nós temos aí a situação onde o presidente do Brasil falou isso aqui do Donald Trump alguns dias atrás. Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria machismo com outra cara. O cara xinga o presidente, o futuro presidente dos Estados Unidos, um dia antes da eleição. Um dia. Você imagina a situação que vai ficar para Lula, o governo brasileiro, ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora que o Trump ganhou. Mas lembrando, ele não apenas ganhou, não é uma vitória, ele ganhou no voto popular, a maioria dos votos, ele ganhou no colégio, no swing states, no colégio eleitorado, a soma do colegiado, ganhou no Senado e no Congresso. Lembrando, tem projetos de lei lá que estão prestes a serem aprovados, que realmente vão acabar, vai ser um golpe, acabar não, mas vai ser um golpe fatal desses ditadores aqui do Brasil. O jogo virou pro mundo. Agora nós temos Giorgia Meloni na Itália, nós temos Milei na Argentina, Donald Trump, Nayib Bukele. O mundo está abandonando a esquerda e voltando para a direita, para o bom senso. É impressionante essa vitória, é um marco na história mundial, é um divisor de águas. Porque ele não só ganhou, ele virou o jogo contra o sistema, batendo nele todos os dias, inclusive querendo prendê-lo. E toda essa força do Donald Trump dos Estados Unidos será usada agora também para tornar Bolsonaro elegível novamente. Assim, o vento está a nosso favor, é só saber trabalhar com calma, com perseverança, que a gente vai resgatar a sanidade no mundo inteiro. Abraço. Com vitória de Trump, ministros do STF fazem piada sobre perda de visto para os Estados Unidos. Conversa ocorreu entre Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Lula está acostumado a receber navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos, pedir fim do padrão dólar, dar poder coercitivo a fóruns internacionais, governo global e incentivar a agenda woke via ONGs bancadas por metacapitalistas. Neste tabuleiro internacional, Trump se opõe a tudo. Isso e certamente
Lula não ficará mais confortável sapateando em cima de uns Estados Unidos acéfalo. A informação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Próxima informação. Todos os parlamentares americanos que apoiam o impeachment de Moraes e têm projetos para tirar seu visto foram eleitos. Aí, esse é o pessoal que promete, então, sancionar o visto dos ministros da Suprema Corte. Agora, Reinaldo Azevedo faz clara ameaça a Bolsonaro em vídeo. Aí, meu filho, será ainda pior. Você não aprendeu ainda que é assim que a banda toca, né? Não vou falar. Agora, vê ali o STF tremendo de medo. Ai, que medo do Trump. Ai, que medinho do Trump. Ai, que susto do Trump. Vou devolver a elegibilidade para o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, se houvesse uma gradação para o impossível, não há, né? Impossível, impossível, vai bem. Tá grávida? Sim, não. É possível? Sim, não. Impossível é impossível. Se é não, é não. É. A possibilidade tem matizes, a impossibilidade não tem. Né? Impossível, impossível. Né? Atenção, Bolsonaro. Mas se houvesse só prefeitos de raciocínio, como a pressão virá, vocês vão ficar falando do Trump, isso aqui. Aí, meu filho, será ainda pior. Você não aprendeu ainda, né? Que é assim que toca a música. Não. Ou na mão, Trump nem assumiu e já tem ditador querendo paz. O governo venezuelano parabenizou Donald Trump por sua vitória na disputa presidencial dos Estados Unidos. Em um comunicado, a Venezuela disse estar disposta a construir boas relações e respeito mútuo entre as duas nações. E repercussão também lá na Venezuela. Pois é, o governo venezuelano de Nicolás Maduro emitiu um comunicado parabenizando Donald Trump pela vitória nas eleições. Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina, vem para cá trazer esses detalhes direto de Buenos Aires. Vai contar aqui para a gente um pouco dessa repercussão na América Latina. Vamos começar então com Venezuela, Luciana Tadeu. Olha, o pragmatismo é algo impressionante no mundo todo. Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde. Pois é, e essa é uma relação sobre a qual há muita expectativa, justamente para ver como vai ficar a questão das sanções aplicadas pela Venezuela, como que vai ficar essa relação que, retoricamente, costuma ser tão agressiva entre os países. A chancelaria venezuelana divulgou um comunicado falando que felicita o povo dos Estados Unidos pelas eleições presidenciais e o presidente eleito, Donald Trump, por sua vitória nesse processo. Também diz que a Venezuela sempre vai estar disposta a estabelecer boas relações com os governos dos Estados Unidos, desde que seja num contexto de um espírito de diálogo, respeito e sensatez. Também diz que o reconhecimento da soberania e da autodeterminação dos povos são fundamentais para a construção de um mundo novo, onde impere o equilíbrio entre as nações livres. Então, mandando aí vários recados para o presidente eleito Donald Trump, falando que Venezuela e os Estados Unidos compartilham laços históricos e que aspiram transitar um caminho de paz e de justiça social que não tenha espaço para guerra, para exclusão, para discriminação, mandando vários recados aí para o presidente eleito da Venezuela. Débora, se você quiser já falo aí sobre os outros países que se manifestaram. Também teve manifestação do presidente colombiano Gustavo Petro, que disse que a vontade do povo precisa ser respeitada e já mandou uns recados aí falando também da necessidade de diálogo sobre o colapso climático, da maneira de blindar as fronteiras que tem que ser, segundo ele, por meio da prosperidade dos povos do Sul e com o fim dos bloqueios, então referindo-se aí às sanções econômicas dos Estados Unidos contra Venezuela e Cuba, e também a possibilidade, e também fala sobre o genocídio em Gaza. Então, o presidente Petro, também da Colômbia, mandando vários recados para Donald Trump, mas dizendo que o povo dos Estados Unidos falou e que isso deve ser respeitado. E aí diversos presidentes da região, claro, se manifestaram. Daniel Noboa, presidente do Equador, bastante alinhado às visões de Donald Trump, diz que o futuro parece promissor para o continente. José Raul Mulino, que é presidente do Panamá, um país que sofre muito com a questão da
da imigração, de pessoas que tentam refazer sua vida nos Estados Unidos e acabam passando pelo Panamá para tentar chegar nos Estados Unidos. Diz que dá parabéns para Donald Trump pela vitória, diz que vai continuar trabalhando com ele questões sobre migração, segurança, comércio internacional. E uma fala muito importante de hoje também foi da presidente eleita do México, a nova presidente do México, a Claudia Sheinbaum, que diz que vai esperar os pronunciamentos de ambos os lados, no caso ela se referia a Kamala Harris também, para que houvesse um comunicado oficial do México, mas já mandou um recado para os mexicanos nos Estados Unidos, diz que não tem nenhum motivo para preocupação, nem para os mexicanos que moram lá, nem para os seus familiares no México, nem para empresários que investem nos Estados Unidos, diz que não tem motivo para preocupação e que o México vai continuar mantendo diálogo de alto nível com os Estados Unidos. Débora e Yuri. Vitória de Trump, chororô da esquerda e o dólar 6,12. Estamos como? Lembrando vocês que o dólar foi retirado do Google. Você procurar no Google mesmo, a cotação ali na principal página foi retirada porque o dólar disparou depois da eleição de Trump. É isso! É isso! E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo, pra ele aparecer. Ah, o Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. O Valdo, gente, vocês não... É isso! Flávio Bolsonaro sobre o cenário das eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Senador, boa tarde para você. Obrigada por estar conosco. Boa tarde também, Vinícius Murad. Senador, eu vou insistir na pergunta do Vinícius, porque ele fala o seguinte, olha, considerando que, por enquanto, ao menos por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a disposição de se candidatar novamente, a gente sabe disso, mas, por enquanto, tem essa limitação jurídica. O que vocês esperam para que o que aconteceu lá se repita aqui? Tem um primeiro obstáculo, que é vencer a inelegibilidade, né? Ô, Débora, nós temos o plano A e o plano B. O plano A é Jair Bolsonaro e o plano B é o plano A. Não tem outro caminho para nós aqui. Nós entendemos que as razões que levaram à declaração de inelegibilidade deles chegam a ser infantis, são absurdas. E a população reconhece isso. Muito do que aconteceu com o Trump, o resultado lá, Débora, acho que tem a ver com a perseguição que ele sofreu. O remédio em excesso vira veneno e a população tende a se solidarizar com quem é perseguido injustamente, como acontece com o presidente Bolsonaro aqui. Ele não roubou ninguém, não tem atos de corrupção no seu governo, ele enfrentou uma pandemia, enfrentou consequências da guerra da Rússia com a Ucrânia, a maior crise hídrica nos últimos 92 anos no Brasil, desastres ambientais, e ainda assim entregou um Brasil com superávit de mais 52 bilhões de reais para o Lula, algo que nunca tinha acontecido nesse país, e é óbvio que ele deixa um legado, em especial de retirar do armário essa direita, de resgatar o sentimento de patriotismo e tantos outros legados que não vão se perder com essa perseguição que sofre Bolsonaro. Pelo contrário, muitos brasileiros, onde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, e frequentam classe A, B, C, D e E, é unânime o carinho e o reconhecimento do presidente Bolsonaro. Então, acho que a bola, mais uma vez, como sempre esteve, Débora, está com o Supremo, de desfazer uma injustiça. Se eles descondenaram Lula, depois de tudo que ele fez, toda a roubalheira que ele liderou aqui nesse Brasil num passado muito recente, não há a impossibilidade de que a situação de inelegibilidade do presidente Bolsonaro se reverta também. Haddad diz que o mundo amanheceu mais tenso após a vitória de Donald Trump. Foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Mas assim, a vida depois ela trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, assim, trata de moderar. Mas enfim. Você acha que isso pode ter algum impacto aqui politicamente aqui no Brasil? Olha, é difícil dizer isso, porque você não tem um casamento de eleições, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos não se dá assim, não tem um automatismo em relação à direita. Não, existe um fenômeno de extrema-direita no mundo crescente, né? Isso todos os analistas políticos, inclusive dos Estados Unidos, estão dizendo. Há um crescimento da extrema-direita
significativo. Mas isso não é de agora, né? Isso vem desde 2016, vem acontecendo. Jojo Todinho fala sobre vitória de Trump e fala sobre segurança. Uma coisa que eu fiquei refletindo, tá, gente? Estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais, tá? A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns, porque Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? A influência para pautas não agregadas para a sociedade, né? Como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram. A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral, tá? A liberdade de expressão, que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, a melhor de dizer, velada, né? Estava imperando, principalmente aqui no Brasil, a falta de informação, principalmente aqui no Brasil, a falta de informação e a forma que as pessoas estão retratando as outras que querem, de alguma maneira, se posicionar, é de um jeito perverso, né? E quem domina isso tudo aí é o poder. Tudo a fundo político. Tudo. Uma coisa que eu... Meus amigos, preste bem atenção na informação que está repercutindo e me ajude a compartilhar. Com a vitória de Trump, ministros do STF fazem piada sobre perda de visto para os Estados Unidos. Antes de uma sessão no plenário nesta quarta-feira, dia 6, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, fizeram piadas sobre a possibilidade de terem seus vistos para os Estados Unidos cancelados depois da vitória de Donald Trump. A brincadeira entre eles era tentar adivinhar quem seria o primeiro a perder a permissão para a entrada no país. De acordo com a Folha de São Paulo, a conversa ocorreu com a presença do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes. Em setembro, senadores e deputados republicanos dos Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, com pedido de revogação dos vistos de membros do STF. O documento chamava Alexandre de Moraes de ditador totalitário e afirmava que os demais eram cúmplices de práticas antidemocráticas. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.